Fala, rapaziada, saudações vascaínas, que luta, hein? Que sufoco. Eu quero saber a sua reação aos 47 do segundo tempo, quando você viu isso aqui, ó, o jogador do Altos do Piauí subindo sozinho. Tava a cara da tragédia, não tava? Confesso que ali dei aquela gelada por dentro, já tava procurando o buraco pra me esconder. No fim das contas, deu tudo certo, entre aspas, né? O Vasco está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, onde enfrenta o ABC do Rio Grande do Norte. Só que no vídeo de hoje a gente vai comentar aqui sobre os erros, sobre esse futebol muito mal jogado do Vasco da Gama no início de 2020, que me faz até lembrar um certo treinador aí que tá desempregado. A gente vai comentar sobre isso aqui depois da vinheta, a vinheta mais legal do YouTube vai rodar agora. Fala, rapaziada, tô de volta e quero lembrar pra vocês que a 1xBet é a patrocinadora do meu vídeo. A 1xBet é uma empresa global bookmaker que tem cooperação aí com Barcelona, Chelsea, Liverpool e vários outros times da Europa. A 1xBet oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, o que faz dela aí o melhor bookmaker do mundo. E é importante lembrar que você pode jogar aí não só no futebol, você também pode apostar em esportes, por exemplo. Para você conhecer melhor a 1xBet, o link vai estar aí na descrição do vídeo, e se você usar o meu código promocional, você vai ganhar um bônus, ou seja, se você depositar, por exemplo, R$50, você vai ganhar R$100. Então conheça a 1xBet, patrocinadora do meu vídeo, e é importante lembrar que isso aí só é válido se você tiver mais de 18 anos, menor de idade não pode apostar. Agora sim, já fiz o jabazinho, né? Vamos continuar aqui o nosso vídeo, comentando ainda, repercutindo a partida de ontem, o empate do Vasco contra o Altos do Piauí, que concedeu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, mas o Gigante da Colina ficou devendo muito mesmo, mas muito mesmo. O time do Altos do Piauí parecia um catadão, parecia um time de pelada, assim, final de churrasco. Com 20 do primeiro tempo, o time do Altos já não tinha mais resistência física nenhuma, os jogadores já não aguentavam mais correr, tava todo mundo ali botando a língua pra fora, e mesmo assim o Vasco não conseguia converter as suas oportunidades em gol. Parecia que faltava algo mais ali, faltava uma vontade a mais para vencer esse jogo. O Vasco evidentemente criou inúmeras possibilidades de gol, né? Criou muitas chances de gol, o que, na minha opinião, é o mínimo, porque o Vasco estava jogando contra um time amador. Se o Vasco não criasse oportunidades contra um time amador e que tava todo mundo morto de cansado, aí, pelo amor de Deus, né? Era para deixar todo mundo lá no Piauí e voltar a pé de lá para cá para ter o mínimo de bom senso. A questão é que qualquer time organizado teria goleado o Altos do Piauí. Com mínimozinho de organização, qualquer time teria goleado esse time do Altos, que é muito fraquíssimo. O time dos caras demonstrava-se uma fragilidade defensiva, física e técnica gigantesca. O Vasco chegou a finalizar 26 vezes ao gol, mas foram poucas jogadas construídas pelo Vasco. A maioria ali eram jogadas individuais. O Thales ia, pegava a bola e ia pra cima, o Marrone pegava e ia pra cima, o Vinícius, quando entrou, pegava e ia pra cima. Não tinha uma jogada técnica, uma jogada ali ensaiada, uma jogada bem treinada pelo Vasco. Foi realmente um show de incompetência em campo. Foi um vexame que o Vasco apresentou ontem na estreia da Copa do Brasil. Isso me lembrou a Copa do Brasil do ano passado, que o Vasco também passou um sufoco gigantesco contra a Juazeirense da Bahia. O Vasco naquela ocasião se classificou empatando também, dessa vez por 2-2, e lá a coisa foi até um pouco pior, porque a Juazeirense teve mais chances de gol, né? A Juazeirense poderia ter eliminado o Vasco, e o Vasco só conseguiu o gol salvador, o gol do empate, aos 47 do segundo tempo, ali num pênalti bastante duvidoso em cima do Marrone na ocasião, que o Maxi Lopes bateu e fez o gol. E aí, aquele sufoco do ano passado, né, para se classificar contra a Juazeirense, uma vergonha, com um gol no último minuto, um gol duvidoso até, né? Alguns dizem que foi pênalti, outros dizem que não foi pênalti. Aquele Vasco de Alberto Valentim, que era uma bagunça generalizada, né? Era um time que não criava nada.
assim como o time desse ano. Uma diferença assim é que no Campeonato Carioca, naquela ocasião, o time do Valentim enganava, porque o Vasco vencia os jogos no Campeonato Carioca do ano passado, na Taça Guanabara. O Vasco vencia passando sufoco, ganhava de 1-0 da Portuguesa passando sufoco, ganhava de 1-0 do Resende, enfim, o Vasco ia, fazia 1-0 e se recuava todo, né, passando um sufoco gigantesco aí contra os timecos do Campeonato Carioca. Chegou até ser campeão da Taça Guanabara. Esse ano o Vasco não consegue nem vencer os pequenos, o que pra mim também não significa que o nível desse time do Abel, o futebol apresentado por esse time do Abel é pior do que o futebol apresentado pelo time do Alberto Valentim. Pra mim é o mesmo nível, é a mesma bagunça, é a mesma zona. O Vasco não tem nenhuma criatividade, o Vasco vive aí de lampejos de seus principais jogadores. Ano passado o Max salvava quando dava, né, fazia um golzinho de pênalti, Thiago Pikachu fazia seus golzinhos aí também e salvava o Vasco, e esse ano a gente tá vivendo aí com o Germancano salvando tudo, né, porque se não fosse o Germancano, o Vasco estaria eliminado neste momento da Copa do Brasil e muito provavelmente teria uma campanha ainda pior no Campeonato Carioca. E a gente ainda tem esse ano a Copa Sul-Americana, né, coisa que a gente não tinha no passado, que a gente tem essa vantagem também por conta de um gol do Germancano. O Vasco vem sobrevivendo por conta de lampejos de um jogador ali individual, né? Apenas de um jogador e não aí do seu coletivo, porque o Vasco não apresenta melhora tática, não apresenta melhora de jogadas, nada. O Vasco é realmente uma zona em campo, é um bando dentro de campo, é um buraco entre a defesa e o ataque, assim, uma coisa constrangedora de um time que não conseguiu vencer o Altos do Piauí. Meu irmão, isso é caso para demitir o treinador lá mesmo. Era pro Abel Braga já pegar o bonezinho dele lá e não voltar para o Rio de Janeiro, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? O Alexandre Campelo não tem nem como nem pagar a multa, né? Não paga nem salário. Como é que a gente vai cobrar também, né? Um jogador, treinador, se os caras não recebem salário, se os caras não têm o mínimo? É realmente uma vergonha aí o que vem fazendo o Alexandre Campelo na sua gestão. Enfim, não é só esse resultado horroroso que irrita, né, cara? O que mais irrita mesmo é ver o Vasco com 20 minutos do segundo tempo já satisfeito com o empate, porque o empate classificava o Vasco. O Vasco ali com 20 do segundo tempo já não queria mais atacar, ficava tocando bola esperando o tempo passar, satisfeito por estar empatando com a porcaria do Altos do Piauí. Isso é uma sacanagem, é uma falta de respeito com o torcedor, que não tem nada. O torcedor do Vasco é o menos culpado, o torcedor faz o que pode, cara. O torcedor do Vasco fez a campanha de associação em massa, o torcedor do Vasco doa pra CT, o torcedor do Vasco doa pra vaquinha pra pagar salário, enche Instagram de jogador com mensagem pra contratar, tudo que está ao seu alcance. E o torcedor do Vasco lá do Piauí, que vê o Vasco uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos, sei lá, os caras fizeram uma festa incrível pra esse bando de Zé Ruela que dentro de campo não conseguiram fazer o mínimo, cara, retribuir o mínimo, que era vencer o Altos do Piauí e não fazer esse coitado que foi lá assistir o Vasco pessoalmente lá no Piauí, passar esse sufoco, passar essa vergonha. Recebi vários comentários aqui de torcedores que estavam lá que voltaram constrangidos pra casa, que não tem cabimento o que a gente viu ontem. Um time completamente sem vontade de vencer, sem brio. E eu sei que quando eu falo aqui um time sem vontade de vencer, muita gente vai cornetar falando: pô, Juninho, o Vasco criou aí 20 oportunidades de gol, o Vasco poderia ter goleado o jogo, etc, 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 e dizer que o Vasco jogou bem. Eu vou repetir aqui mais uma vez, pelo amor de Deus, o Vasco não estava jogando contra o Corinthians, o Vasco não estava jogando contra o Palmeiras, o Vasco não estava jogando nem com um time aí nível de Série B, um ABC, que é o próximo adversário, um Vitória, um Figueirense, um Avaí. O Vasco estava jogando contra um time semi-amador, era um time de pelada, o goleiro era um churrasqueiro de 40 anos, esse era o adversário do Vasco. A obrigação era o Vasco criar oportunidade de gol, a obrigação era o Vasco golear. O Santos, quando pegou esse Altos do Piauí, enfiou 7, e o Vasco conseguiu ainda passar um sufoco no final, porque não matava o jogo. Ali aos 45 do segundo tempo, eu já tava aqui em frente à televisão, desesperado, torcendo para acabar, porque tava a cara da tragédia, tava a cara de uma bola bandida lá no meio da área, os caras botaram para dentro do gol e o Vasco ser eliminado. E aí? Eu vou botar minha cara onde? Vou enfiar a cara onde? Vou ir cavar um buraco e me esconder, pra ninguém nunca mais achar. Uma vergonha de ser eliminado pra Altos do Piauí. O torcedor do Vasco não tem que passar por isso. E aí quando a gente cobra aqui, muita gente quer passar pano aí pro time, falar: ah, o time criou, o time jogou bem. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é o Vasco da Gama. Mas a sensação que a gente tem é que o Vasco de Abel Braga tem data de validade, né? É difícil ver um futuro nessa relação aí entre Vasco, Abel Braga, torcida que já tá por aqui com o Abelão. O Vasco está sempre aí por um fio do vexame, um fio da tragédia. E ontem foi por um fio, mais um pouquinho o Vasco teria passado um vexame. São 8 jogos com o Abel Braga e apenas 6 gols marcados, cara. Menos de 1 gol por partida. E esses 6 gols foram marcados apenas por 2 jogadores. 4 do Cano e 2 do Erley. Em 4 jogos o Vasco não marcou nenhum gol. Em outros 3 jogos o Vasco marcou apenas
Um gol é muito pouco, não tem como ficar satisfeito com uma coisa dessa. O Vasco vem jogando um futebol horrível. O futebol do Vasco do Abel Braga é do mesmo nível do futebol do Vasco do Alberto Valentim, um bando dentro de campo, um time sem comando nenhum, um time que não sabe o que tá fazendo com a bola, um time que não sabe o que fazer. O Abel ainda tá conseguindo queimar o Marrone, colocando o menino pra jogar do lado que ele não joga. O único jogo que o Vasco marcou mais que um gol na temporada foi o jogo que o Vasco estava cumprindo tabela, que já estava eliminado de tudo, contra a Portuguesa eliminada de tudo, que o Vasco fez 3 gols e ainda conseguiu sofrer 2 gols da gloriosa Portuguesa da Ilha. Nos jogos que valiam de verdade, ou o Vasco não marcou gol, ou o Vasco marcou apenas um gol. É patético. O Vasco de Abel Braga, até o momento, é patético. E aí? Precisa de muito para ver que tá errado? Vai esperar o quê? Vai esperar ser eliminado semana que vem na Copa Sul-Americana na Bolívia para poder demitir o treinador? Vai esperar, igual esperou com o Alberto Valentim, a tragédia acontecer, né? Aquele vexame na final do Carioca contra o Flamengo e depois levar uma sapatada pro Santos na Copa do Brasil para poder demitir o treinador? Vai esperar de novo? Vai cometer os mesmos erros de 2019 para demitir o treinador? Parece que a diretoria não aprendeu com nada. A gente tá vendo o filme se repetir, é o mesmo roteiro, é a mesma coisa. Todo mundo sabe que essa relação não vai durar, que o Abel Braga não vai dar jeito nesse time do Vasco. A gente sabe sim que o time é fraco, mas o time pode render muito mais do que tá rendendo. Até quando ele vai insistir com o Marcos Júnior criando? Até quando, cara? O futebol que o Vasco apresenta hoje, o futebol que o Vasco apresentou nesses 8 jogos de 2020 é vergonhoso, é vexatório, é humilhante. O Vasco não tem que passar por isso. E agora seja o que Deus quiser contra o Oriente Petroleiro. E se o Vasco jogar da forma que jogou ontem, o Vasco não vai passar de fase. Pode ter certeza, o Vasco não vai passar de fase se jogar esse futebolzinho medonho que jogou contra o Altos do Piauí. Se jogar assim lá da Bolívia, vai levar um pau e já vai ser eliminado aí da competição mais importante do ano logo na primeira fase. Que Deus nos proteja na Bolívia, que Deus nos proteja aí de Abel Braga, Deus nos proteja até de Valentim, né? Porque vai que o Abel é demitido e eles vão e trazem aí o Valentim de volta. Eu não duvido de mais nada aí dessa diretoria do Vasco. Tô quase procurando aqui um advogado e pedindo aí um mandado de segurança para manter Abel Braga e Valentim pelo menos 10 quilômetros longe de qualquer dependência do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque isso está me causando aí transtornos psicológicos. Eu estou ficando maluco. É isso. Boa sorte pra gente nessa sequência aí. Desculpa aí o desabafo, que realmente eu estou de saco cheio com esse futebolzinho chechelento apresentado pelo Vasco da Gama em 2020. Se você gostou desse vídeo aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like aí para fortalecer, pra gente chegar aos 70 mil inscritos, e você pode se tornar membro aí do canal, que esse mês, em fevereiro, vai ter sorteio de camisa aqui para quem for membro do canal, estiver lá no nosso grupo de WhatsApp, beleza? O link tá aí na descrição. Tamo junto, saudações vascaínas e até a próxima.